andar de amor com o presidente, vou liberar a Eva e o 380. Vote Diogo para presidente, Diogo andar de amor com o presidente. Comunista de iPhone, o capitalista sem capital. Muito obrigado, Orlando, vocês foram maravilhosos, de verdade, valeu a pena ter vindo aqui. E recebam de volta todo o elenco da noite e votem em mim ano que vem, é nóis. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Meu nome é Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus queridos, estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Eu sou Diogo Andrade e, eu já falei, né? Então vamos começar logo. Esse vai ser um episódio bem curto porque eu tô indo comprar pão e a padaria é muito perto da minha casa. Inclusive, eu ir comprar pão de carro é um bagulho muito estranho, porque... Estranho não, é só burro mesmo. Porque tem uma padaria perto da minha casa que ela vende um pão que não é tão bom e é muito caro. Muito caro assim, acho que é 80 centavos um pão. Aí tem uma outra que é perto também, só que aí eu tenho que ir de carro porque é uma ladeira. Então dava pra ir a pé, vai, mas preguiça, né, que chama. Aí uma preguiça do caralho, não tenho coragem de ir a pé. Aí eu vou de carro. Só que do preço da gasolina, com certeza, a diferença de 20 centavos em cada pão, porque nessa outra é 60 centavos. Inclusive, o pão é um negócio que a inflação não acompanha, né? Enquanto o cara da Xerox, desde 1992, cobra 10 centavos uma Xerox, aí agora aumentou para 15 ou para 20, sei lá. O pão era 10 centavos, já paguei 8 centavos no pão. Quando tinha concorrência lá na vila, tinha o Seu Leôncio e a padaria do Daniel, né? E aí tinha concorrência e os caras abaixou para 8 centavos o pão. Então, nem fazia nem sentido que não ia dar 2 centavos de troco, né? Mas era 8 centavos, porque mas ninguém comprava um pão só também, né? Se comprava 10 pão, era 80 centavos, não era R$1. Aí agora, tá 60 centavos um pão. E aí eles mudam para quilo, mudaram para quilo, e aí aumenta o preço. E você nem percebe, aí o pão tá R$12 o quilo. Um pão tem sei lá quantas gramas, não faço nem ideia. Sei que dá, acho que é 50 gramas, né, pra dar 60 centavos. E aí acontece esse negócio aí, que é que nem aqui. A padaria, uma custa, sei lá, R$10,90, a outra R$12,90. Ou às vezes é o mesmo preço, mas o pão é mais pesado. E pra mim tanto faz, não faz sentido cobrar grama. Porque ninguém fala, eu quero 50 gramas de pão, hoje eu vou comer só 50 gramas de pão. E aí se você chegar lá e fala assim, eu quero 75 gramas de pão, o cara não vai cortar um pão no meio e te dar um pão e meio. Então por que fizeram isso? Se você não sei, qual profissional que teria essa resposta? Nutricionista, sei lá? Será? Não sei, nutricionista também só fala merda, não sei se... Desculpa aí se você é nutricionista tá ouvindo, né, mas... ninguém gosta de ouvir você. A gente ouve porque é obrigado. E eu não ouço também. Mas acho que não vou postar esse episódio não, hein? Deixa pra lá. Vou deixar aqui gravado. Talvez eu continue depois. Que a ideia é falar de show e eu tô falando aqui 5 minutos de nada. Então não sei se vai rolar continuar não, viu? Voltamos. Acabei de comprar aqui. Comprei 190 gramas de pão, que dá 3 pães. E realmente falei pra mulher que eu quero 150 gramas de pães. Aí ela falou que não pode cortar. Então não sei porquê. Então realmente, eu acho que foi realmente só pra fuder nós, né? Mais uma vez, brasileiro médio sendo fudido aí, né? Porque se, pensa só, quando era por unidade era 10 centavos. Aí mudou pra quilo, eles foram aumentando o preço do quilo. E você não tinha noção, entendeu? Você ia comprando e não ia percebendo. Aí agora deu 2,7. 2,10, vai, vou arredondar para 2,10 para ficar fácil a conta. Então tá 70 centavos cada pão. 7 vezes mais. Nada mais no Brasil. Aumentou 7 vezes mais. Nem a gasolina, porque a gasolina não era R$1 antes. Era 2. Até quando eu me lembro era 2 contos, mas nunca foi R$1. E o pão era 10 centavos e agora é 70, aumentou 7 vezes. Mas o que eu queria falar mesmo é de show, mano. Essa semana eu fiz 2 shows. Hoje é sábado e eu fiz um show
na quinta lá em Morato e outro show na sexta lá em Hortolândia. E foram 2 shows. Shows é muito bom, mano. O plural de show é shows. Foram 2 shows muito legais lá em Morato. Infelizmente teve muito pouco público, né? Tinha, sei lá, umas 10 pessoas, 15 no máximo. Mas mesmo assim foi legal. Rolou legal. Eu lá em Morato, acho que foi o dia que eu fiquei mais tempo no palco. Eu fiz o MC e o esquenta com texto, com piada já, né? Não esquentou também. Não esquentou, né? Nossa, como esquentou. Mas eu fiz uns 5 minutos de piada sem violão. Então foi 8 minutos no começo. Depois eu voltei e fiquei mais 40 com o violão. E eu tô me forçando nos meus shows aqui. Como é meu, né? Eu que tô produzindo. Eu que tenho o trabalho de tentar levar gente e não consigo levar. Mas enfim, eu também tô produzindo e não tá colando muita gente pra assistir. E aí eu fico com receio de chamar uns caras de longe, porque eu moro em Cajamar e faço um show em Morato. Então eu tenho que chamar as pessoas de perto, porque se não for ninguém, gasta pouco, entendeu? Imagina eu chamo o Daniel lá de Rio Claro, pra ele vir pra Cajamar, chega aqui, dá 15 conto de bilheteria, não paga nem um dos pedágios que ele pega, e são 3. Tá bom, paga 1. Mas são 3 pra ir, 3 pra voltar, né? São 6. Então vai ficar muito pesado. E aí eu tô chamando o pessoal de perto e tem pouco, né? Tem pouca gente perto. Então o que eu tô fazendo? Chamando bem pouca gente. Ontem no de quinta teve 3 pessoas só. Então foi eu, o Thiago e o Gilbert. Aí o Thiago fez uns 10 minutos. O Gilbert acho que fez uma meia hora, 20 minutos, não lembro. E aí eu fiz 40 minutos, cara. E aí, por que eu tô fazendo isso? Porque eu tô tendo um show por semana. Eu sempre tenho, né? Dessa vez foi 2, mas quando eu tenho uma agenda boa, é 1 por semana. E aí, o que vale em aprendizado é tempo de palco, né? Então, se eu tiver um show só e fizer 40 minutos, valeu por 8 show que eu fiz 5 minutos. Talvez eu acho que até mais. É mais valioso, entendeu? Porque você consegue respirar mais, sabe? Eu acho que tá me ajudando a tentar ser mais eu no palco. Ainda não consigo, não. Ainda fico meio pilhado assim, sabe? Ainda não sou eu. Ainda não encontrei a minha persona. Mas quanto mais tempo eu fico no palco, eu acho que mais fácil de eu conseguir. E tem texto pra isso, então não tô ficando no palco enrolando. Realmente fazendo piada. E aí tá sendo legal. Então daqui 10 anos, se eu estiver ouvindo isso, ou se alguém se interessar e quiser ouvir, tá me ajudando esse negócio aí. Não vou, como eu posso dizer? Não vou dizer que eu recomendo, né, open mic igual eu ficar fazendo 40 minutos, mas se você tiver 40 minutos, não, entendeu? Não é que eu falei, eu quero ficar 40 minutos e aí escrevi 40 minutos. Não, ao longo de 4 anos, 2018, 19, 20 e 21. Quase 4 anos. Ao longo de 4 anos eu escrevi 40 minutos. E aí agora eu tô testando os 40 junto. Que geralmente eu fazia separado. Deu pra entender, né? Acho que deu, tomara que sim. Mas é isso, e eu tô muito feliz. Embora tô falando aqui parecendo o Thiago Ferreira, se você colocar no 1.5, vai ficar mais rápido, vai parecer que eu tô mais feliz. Inclusive o Thiago, eu faço isso para deixar ele menos triste no podcast dele. Eu ouço no 1.5, que no 1.5 ele é 50% menos triste, entendeu? Então eu sempre ouço no 1.5. Na verdade eu ouço todo mundo no 1.5, mas o Thiago tem mais esse motivo. Então aproveitando aí até, né, já que eu comecei a falar do Thiago, eu vou promover aqui os podcasts dos meus camaradas. Então na segunda-feira tem o André Otávio Podcast com o André Otávio, que inclusive hoje acho que a mãe dele vai tomar a segunda dose da vacina, ou ele vai tomar, não sei ao certo. Mas enfim, alguém na casa dele vai tomar uma vacina hoje, e na quarta-feira será o retorno triunfante do André Otávio. Ele tá desde fevereiro, eu acho, sem fazer show. Ou é desde maio? Eu acho que no show do Vandeck que teve em maio ele tava. Eu acho que é desde maio só. Enfim, eu só tô promovendo o podcast dele, que é André Otávio Podcast. É um podcast muito legal, que mostra o ponto de vista do André Otávio sobre vários temas. É muito legal, é uma viagem muito boa.
Na terça-feira, na verdade todo dia, mas eu falo terça-feira só pra eu lembrar a ordem. Mas tem um podcast do meu amigo Daniel Reis, lá de Rio Claro. Ele tem um podcast diário, então todo dia ele posta um episódio de 10 minutinhos, que é um drops de conhecimento, tá bom? Então ele fala também de vários assuntos aleatórios. Eu defino como um áudio de WhatsApp de um maconheiro inteligente, porque também se fosse um maconheiro burro ia ficar só fazendo então não ia ser legal. Então imagina que tem um maconheiro inteligente e ele te manda um áudio de 10 minutos todo dia. Esse é o podcast do Daniel Reis, que chama 365 Dias com o Daniel, tá bom? E para encerrar, o que eu já fiz uma propaganda excelente aqui, né, que é o do Thiago Ferreira, que inclusive eu acho que é o primeiro que vai estourar o podcast, entendeu? Se um desses podcasts, inclusive o meu, se fizer sucesso um dia, eu acho que o do Thiago tem mais tendência a fazer, porque o Brasil condicionou que podcast é entrevista, é talk show. Não sei por quê. Eu sei, porque o Flow é o talk show, né? E aí ficou... Mas o Joe Rogan também é, né? Então, no Brasil, o podcast é conversa. E o Thiago é o único que faz conversa. Os outros é tudo antissocial, não fala com ninguém, fica só falando sozinho, igual eu tô falando aqui. Que inclusive, não queria falar não, mas é isso aqui que é podcast, viu? Esse negócio de conversa aí, também é podcast. Mas podcast é um vlog em áudio. Então não precisa ter duas pessoas. Tá bom? Então só queria deixar até esse protesto aí. Que o que eu faço também é podcast. Inclusive surgiu assim. Então, se você é purista, você tem que ouvir o meu. Tá bom? Ah, mas o seu não tem conteúdo. Isso é verdade também. Mas uma coisa não justifica a outra, entendeu? Uma coisa é conteúdo, outra é formato. Mas não tô falando também que o Thiago tá errado, mas é que o Thiago vai estourar primeiro. Justamente. E também por quê? Porque quando ele traz gente de fora, ele é mais interessante, né? Uma coisa é eu ficar falando curiosidade aqui de uns bagulho que eu vi no Google. Outra coisa é ele trazer um socorrista que enfiou a mão no coração de uma pessoa e apertou. Enfiou a mão no peito, fez um corte, enfiou a mão e bombeou o coração com a própria mão. E a pessoa voltou a nascer e ela tava grávida. Voltou a viver. E aí ela tava grávida e o bebê nasceu enquanto ele tava apertando o coração da mãe com as próprias mãos. Então você quer ouvir essa história em detalhes? Ouve lá o episódio com o socorrista de resgate. Socorrista de resgate. E aí você vai ouvir lá essa história. Eu aumentei alguma coisa? Pode ser, mas você nunca vai saber se você não ouvir. Então vai lá e ouve. Chama Diálogo de um Cara Só, tá bom? Então é isso, é só esse drops aí. Eu falei mais do show de Morato, mas ontem o show de Hortolândia foi muito bom. Foi aquele show de massagear o ego. Então lá eu fiquei 20 minutos no palco e foi puta show da hora, mano. A casa tava cheia, o que Morato tava vazio, lá tava lotado. A casa top, comida top. Nossa, muito bom. Então ontem foi um show, não tem nem o que falar. Quando o show é muito bom assim, né? Acho que a Ariana Suassuna falava isso. Que quando a coisa é boa de viver, ela é ruim de contar. E quando é ruim de passar... Não, peraí, como que é? Quando a coisa é ruim de viver, ela é boa de contar. E quando é boa de contar, ela é ruim de viver. Deu pra entender, eu acho. Tá bom? Mas então, como o show ontem foi muito bom, não tem muito o que falar, né? Mas foi muito bom. Se alguém é de Hortolândia aí, eu acho muito difícil começar a me seguir. Eu tive bastante seguidores, viu? Deu acho que 18 seguidores ontem. Então isso pra quem tá no meio da comédia sabe que é muito raro. Às vezes faz show lotado, tem 3 pessoas que começam a te seguir. Mas ontem realmente tive um retorno muito bom. E foi muito bom lá também, mano. A galera curtiu bastante, assim. O pessoal foi pra assistir. Realmente foi um show muito legal de fazer. Mas agora chega, o meu pão tá esfriando. Eu vou subir pra tomar café. Muito obrigado se você ouviu até aqui. Até uma próxima e tchau.